Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso despertar espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um tema que praticamente todos nós sofremos com isso, que é como não se preocupar tanto com o que o outro vai pensar. Mas antes eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um joinha, um like, compartilhe esse vídeo com aqueles aos quais vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Então vamos lá. Pessoal, a preocupação com o que o outro pensa ou a preocupação com o que o outro vai pensar faz parte de nós seres humanos, porque de alguma forma, além de limitar da gente se conectar com a nossa essência, com o nosso propósito que aqui nós viemos, de seguir o nosso caminho, a nossa evolução individual, porque quando a gente se preocupa com o que o outro pensa, nós não somos nós. Nós deixamos de ser nós e agimos de acordo com o medo que a gente acaba criando na nossa mente daquilo que a gente espera que o outro, de comportamento que o outro vai ter, de um julgamento, de uma crítica. Então a gente de fato não é a gente. E além disso, nós acabamos tentando fazer o quê? Se encaixar naquilo que a gente acredita que o outro espera da gente. E é disso que eu gostaria de conversar com vocês agora, porque a gente acaba entrando em um espaço onde nós não podemos controlar. Exatamente. Nós sabemos que tudo aquilo que vem de fora do outro, o pensamento, o comportamento, o sentimento, as escolhas que vêm do outro, nós não temos esse controle, mas nós temos o controle daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vai escolher para as nossas vidas, daquilo que a gente vai ter como atitude para as nossas vidas, para os nossos dias. A partir daí, se a gente conseguir já absorver, internalizar essa informação, já nos ajuda nessa questão da preocupação com o que o outro vai pensar, porque a gente não tem o controle daquilo que o outro vai pensar. E também, muitas vezes, como essa preocupação, a origem de toda essa preocupação, a origem de toda a preocupação tá o quê? O danado do medo. Se a gente entender que o medo faz com que a gente tenha essa preocupação, e muitas vezes a pessoa nem está aí pra gente, às vezes a gente, sem querer, a gente acha que a gente é o centro das atenções, né? Então, às vezes a gente deixa de fazer, como eu falei para vocês, a gente limita as nossas vidas, nosso desenvolvimento com essa preocupação do outro. Às vezes, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu gostaria muito, Carol, de fazer um exercício físico, porém, eu tenho medo, né? Se eu fizer alguma coisa errada, o que o outro vai pensar e tal. Quando, na verdade, o outro tá lá focado no treino dele, naquilo que ele precisa cumprir, no desenvolvimento ali da atividade dele, e nem tá ali com a gente, né? Às vezes a gente precisa iniciar alguma coisa nova na nossa vida, a gente precisa de fato sair da nossa zona de conforto, e o medo com que o outro vai pensar, isso limita a nossa vida. E, gente, muitas vezes o outro nem está pensando o que a gente acha que está pensando por conta da nossa preocupação, por conta do nosso medo. Então, muitas vezes é criação nossa. Então, a gente já entendeu que, mesmo que o outro possa pensar, isso é um comportamento dele, a gente não tem como controlar. A gente já está entendendo que isso pode ser um medo, uma preocupação nossa, que isso o outro pode nem estar pensando.
E outra coisa que a gente precisa entender também, que muito do julgamento do outro tem relação com ele mesmo. Então, mesmo que o outro julgar, ou mesmo que o outro criticar a gente não tem esse controle, como a gente falou. E dois, isso diz mais dele do que de nós, certo? A gente entra na questão das verdades absolutas. Eu sempre gosto de dizer que a verdade é um grande espelho, né? Um grande espelho, uma verdade que se quebrou em vários pedacinhos e cada um tem uma parte dela. O que isso significa? Que cada um acredita em algo diferente, né? Vamos pensar que cada pessoa cresceu num lar diferente, com culturas diferentes, com programações diferentes, com crenças diferentes, com paradigmas diferentes, com religiões diferentes, com pontos de vista diferentes. Então, por que temer o julgamento daquela pessoa? Por que temer o ponto de vista? Vamos falar sobre ponto de vista, né? Por que temer o ponto de vista daquela pessoa se aquela pessoa está trazendo a informação limitada que ela tem dentro do mundo e do universo dela? Não diz sobre nós. Esse é um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Então, muitas vezes aquela pessoa ela vai trazer uma informação baseada naquilo que ela viveu. E muitas vezes nem tem relação com a gente. E a gente tá ali se limitando porque a gente não quer ir contra ou desagradar ou né, ter divergências de visões. Quando na verdade você tem a sua, ele tem o dele, o outro tem o dele, e é assim que a gente vive, é assim que a gente cresce, e é assim que a gente evolui. Certo, pessoal? E mais uma coisa, eu gosto muito de trazer os ensinamentos do Mestre Jesus para quem acompanha o meu trabalho. Para mim, Jesus é o norte, é o guia, é a luz, é o bálsamo que nós devemos seguir para que a gente consiga ser bem-sucedido nesse processo de evolução que aqui nós estamos. Veja bem, pessoal, há mais de 2000 anos, Jesus já deixou uma mensagem muito importante com relação da preocupação com o que os outros vão pensar. Para quem segue os seus ensinamentos, não deveria se preocupar com o que os outros vão pensar. Ele mesmo, quando aqui esteve, não se preocupou. Imagina se Jesus se preocupasse com a mensagem que ele trouxe e com a preocupação, se ele tivesse preocupação com o que os outros fossem pensar sobre ele. Ele não teria deixado esse lindo legado, deixado todos esses ensinamentos maravilhosos para nós. Ele não se preocupou, então só aí é um baita ensinamento para gente, que a gente só tem que vir aqui e ser de acordo com aquilo que a gente precisa ser. Quando a gente se preocupa, qualquer tipo de medo, qualquer tipo de necessidade de aprovação, qualquer coisa que influencie, que esteja ligado ao nosso ego ainda muito primitivo, que por meio do autoconhecimento a gente vai quebrando essas barreiras. E conforme a gente vai quebrando esses murinhos do nosso ego, a gente consegue trazer luz e o acesso à nossa centelha. A gente consegue trazer luz e acesso a quem verdadeiramente nós somos, que nós somos luz, nós somos conectados à luz. Então a gente só vai conseguir o processo de fato mesmo, que é aquilo que a gente veio fazer, quando a gente quebrar essas barreiras, quando a gente não se importar com o que o outro pensa, quando a gente de fato não tiver necessidade de agradar, a necessidade de aprovação, quebrar o medo da rejeição, que basicamente a humanidade tem. Isso é algo incomum de todos nós, seres humanos. E isso está muito ligado ao nosso ego primitivo. E a gente veio aqui para olhar, a gente veio aqui para passar, a gente veio aqui justamente para quebrar isso, para desenvolver isso. Então, quando a gente pensa, puxa vida, a opinião do outro é só a opinião do outro. Isso não pode interferir na minha caminhada. Eu respeito a forma como você pensa, não tenho o controle da forma que você pensa. E talvez a forma que você pensa, que eu acho que você pensa, você nem pensa. Tudo isso ajuda a gente aí no nosso processo de despertar, no nosso processo de desenvolvimento e no nosso processo de evolução.
Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Bora praticar. Um beijo no coração, namastê e até o próximo vídeo. Gratidão!